Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço e eu vou mais outra vez me reportar ao vídeo que eu assisti do Rico Inglês, que está promovendo uma verdadeira devassa na história do cangaço lampiônico, né? Ele tem aprofundado como nenhum outro estudioso, né, fez até a presente data. O Rico Inglês tem realmente procurado dar uma oxigenada nas mentes das pessoas que contam e dos que também assistem e escutam a história do cangaço, como se a história do cangaço fosse uma coisa simples de se estudar, de se analisar. Parabéns ao Rico Inglês, porque realmente ele tem feito um estudo muito primoroso, com muito rigor, e um rigor exatamente da, do método, de métodos científicos. Eu sempre digo e aprendi isso quando estudei, fiz alguns cursos, né? E que nada resiste às ciências quando vai se tratar exatamente de uma pesquisa, principalmente a pesquisa histórica, pode ser também pesquisa na área de saúde, tudo tem que ser submetido ao método apropriado e adequado para que você possa ter realmente, chegar a dados mais concretos, ou então depois justificar suas teses, suas teorias, que são postas para as pessoas estudarem também e analisarem, cada um na sua área. O Rico Inglês, ele é sociólogo, certo? Então, ele vai mostrar a questão do filme, né? Da famosa película que até hoje as pessoas dizem que foi feita por Benjamin Abraham Boto, sírio-libanês, né, que veio aqui para o Brasil, e aqui depois ele, chegando em Recife, depois foi para o sertão, ficou ali no Juazeiro do Padre Cícero, primeiro como mascate e depois ele vai ser secretário do Padre Cícero. Depois que o Padre Cícero morre, né, ele vai procurar, segundo a história, os cangaceiros, né, em especial o Lampião. Portanto, o Rico Inglês, ele estava fazendo uma devassa, uma coisa muito importante, e ele não encontrou nada no órgão público, na Cinemateca, se não me engano, é esse o nome, né? Certo? Referindo-se a essa película e dizendo que, afirmando que foi obra do Benjamin Abraham Boto, né? Até porque a conversa que existe é que o Benjamin Abraham Boto filmou os cangaceiros e essa película foi apreendida pela Polícia Federal na era Vargas, no tempo de Getúlio Vargas, quando quando foi criado o DIP, Departamento de Inteligência de Imprensa e Propaganda, né? Então, esse filme ficou nos porões de lá do DIP e eu muito estranhei como é que alguém conseguiu tirar, resgatar aquele material ali no DIP. Porque, gente, para se entrar num quartel, principalmente assim, no órgão público federal, como esse órgão que digamos, onde tinha os documentos oficiais de Estado, principalmente da vida de Getúlio Vargas, como é que alguém com tanta facilidade foi pegar esses documentos? Isso seria crime, né? Constituiria em crime
afiançado, inclusive, porque estaria, no caso, retirando material do Estado, gente, do Estado, né? Então, muito eu estranhava, e agora o Rico Inglês mostra que, na verdade, não existe nenhum relato e nada que comprove que isso daí foi feito, que esse filme haja sido uma produção da Aba Filmes de Ademar Bezerra de Albuquerque, por isso Aba, né, as letras de Ademar B. Bezerra A. Albuquerque, Aba Filmes. Né? Então, como seria possível também a filha, suposta filha de Lampião, que ela não coloca nem o nome Viangolino, como é que ela quer direitos autorais de um material que ela não prova, nunca provou que é filha desse Virgulino e que também e que ela teria direitos autorais para pedir, inclusive, indenização a qualquer pessoa. Por exemplo, ela pediu uma indenização e queria processar um motel porque colocou o nome Maria Bonita e Lampião. Como assim? Se o nome do suposto, né, o Virgulino, que tenha por alcunha Lampião, e dessa Maria, que por alcunha Maria Bonita, ela morreu e não sabia que era Maria Bonita. Como assim? Como ela queria direitos sobre uma coisa que ela nunca provou que era filha desses cangaceiros? Ela nunca provou, portanto, ela perde os direitos, inclusive seria até estelionato, né? A pessoa se apropriar do que não tem, do que não é legítimo para a coisa. Inclusive, falar em estelionato, esses livros que andam por aí mostrando, relatando a vida do Virgulino, as fotos, mostrando histórias, né? Isso também trata-se de estelionato, porque as pessoas ficam iludindo e maquiando uma história que veio a partir de um fato, que o Virgulino existiu, né? Mas as pessoas maquiam tanto a história, põem tantas alegorias, colocam tudo como se realmente fosse tudo verdade, porque quando passa exatamente pelo crivo das ciências, aí que nós vimos que a maioria das coisas escritas, dos livros escritos, tratam-se de obras de ficção. E eles não colocam que é ficção, colocam como história, estão deturpando a história. Portanto, pessoas que não são historiadoras, pessoas que não têm a capacidade, digamos, jurídica de exercer a profissão, estão lançando e vendendo no mercado material que não é comprovado, não se sabe exatamente dessa Maria, não se sabe, não se tem, nunca se mostrou um batistério dessa mulher, nunca se mostrou uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento. E essa mulher apareceu assim como Maria Bonita, que isso é um nome que não é um nome, é uma alcunha, né? E Maria existem milhares, ninguém pode deter direitos sobre coisas que são usuais e que pertencem ao nosso, digamos assim, coisas comuns, como Maria, casa, lâmpada, lampião. Ninguém pode dizer que tem propriedade sobre isso. Lampião aceso, qualquer coisa que você quiser dizer, certo? Você tem todo o direito de dizer manga de candeeiro, Maria bonita, Maria feia, Maria gorda, o que você quiser dizer, você pode dizer. Isso é estelionato, querer usar, né, das prerrogativas do direito e ingressar em juízo para querer direitos que não lhes são cabíveis, né? Portanto, as supostas
filhas do Virgulino, que ela põe Lampião, né, que já é um erro, se tem na carteira de identidade dela, do RG, que ela adquiriu depois, certamente, porque ela nunca foi registrada por essas pessoas, né? Ela não poderia ser registrada, por quê? Porque quem registra os filhos são os pais, e eles eram mortos, entre aspas, se é que ela realmente pôde ou poderia provar e comprovar legalmente na justiça que era filha desse Virgulino e dessa Maria. Ela nunca comprovou. Portanto, chama-se, isso é esperteza, isso é querer vender o que não é seu, né? É apropriação indébita também, é estelionato, certo? Então, essas pessoas que andam por aí publicando livros de Lampião, Maria Bonita, né? Nem provam que são filhas, né? Como também apareceram os nomes das filhas, de duas filhas que eu procurei, não localizei ainda, vou localizar, do suposto Benjamin Abraão Boto, supostas filhas, que ele, por sinal, não que se saiba, ele não era registrado, ele não tinha vistos aqui no Brasil, ele vivia clandestinamente no Brasil, né? Dizem que foi morto lá em Pau-Ferro, hoje Itaíba, né? Mas não se sabe o destino sequer do corpo dessa pessoa. Portanto, mais um desaparecido. E então, o Rico Inglês está de parabéns, porque ele está fazendo um trabalho investigativo, um trabalho científico, empregando métodos e comprovando que essa história do cangaço tem mais fantasias, tem mais pessoas que estão alimentando a história e não são historiadores, não provam nem comprovam nada, mas vendem livros. E quem vende esses livros está vendendo a coisa que não colocam, que é ficção, porque não tem nenhuma prova. Se não tem prova, não é história. É simplesmente escutar, como se diz a história, o galo cantar e não sabe onde. Portanto, fica aqui a advertência para as pessoas que acham, que acreditam, ou que pensam, ou que imaginam, que estão adquirindo livros de história. Não, gente. Cuidado, cuidado, que tem muita gente aí vendendo, ganhando dinheiro através do YouTube, através de Pix, mas na verdade são enganadores. Falar de história não é para qualquer um. Falar de história é para pessoas que podem e que são e que podem comprovar que estudaram e que podem provar através de documentos. E ainda tem que ter documentos. Então, essa história que o filme foi de Benjamin Abraão, eu sempre desconfiei e sempre disse, gente, presta atenção, eu já coloquei essa película em um programa onde nós abrimos assim a película, né, para quem sabe, né, editamos, né, e vimos a quantidade de pessoas que dizem que é o Virgulino e não é o Virgulino, dizem que é a Maria de Déia ou Maria Bonita e também não prova-se, porque são pessoas diferentes, até a fisionomia da Maria, que tinha à época em torno de seus 26 anos, parece mais uma mulher de seus 40, 50 anos de idade. As roupas não condizem digamos assim, com as roupas que elas usavam, né? Porque as roupas das cangaceiras eram grosseiras, eram de roupas de tecido realmente, assim, pesados, né? E tem cena de um Virgulino rezando um ofício, um Virgulino barbado, que o Virgulino nunca mostrou que tinha barba, né? A gente vê em algumas fotos que provavelmente foram dele, né? Tiradas lá no Juazeiro, algumas, né?
E no filme aparece uma pegada de bois, ou vaquejada, seja o que for, aparecem mulheres vestidas até com solidão. Elas usam e quando mostra as cangaceiras realmente exibindo armas como a Dadá, a gente vê que as roupas são de péssima qualidade, são mal costuradas, são realmente diferentes daquelas que você vê na película, que dizem que foi exibida, né, no filme lá para o lado do Ceará, de Fortaleza, e o Rico Inglês agora está demonstrando que isso não é verdadeiro e que isso daí foi uma outra pessoa que fez, inclusive para fazer. Depois eu verifiquei o baile perfumado, que encheu, lotou os cinemas, né? Mas isso tudo é invenção, invencionista. Gente, cuidado com essas obras que vocês compram e falam do cangaço. Por exemplo, ainda vou alongar um pouco, porque existe o Museu do Cangaço lá em Serra Talhada, lá no lugar onde dizem que foi do local de nascimento do Virgulino. Naquele lugar não tem uma única peça original, foi tudo doação, coisas de época, mas foi tudo doação. Outra mentira é aquela que tem, que o Virgulino, as roupas que o Virgulino usava estão no Museu de Alagoas. Gente, isso é conversa para quem é inocente aqui, e a gente sabe que tem pessoas inteligentes que pensam, né, e que não vão nessa onda. Realmente, o Rico Inglês está passando pela peneira essa história, né? E realmente tem esclarecido muita coisa, muitas fantasias e muitas mentiras estão indo abaixo com os vídeos e com o trabalho do Rico Inglês, que é o contraditório. Aconselho que vocês assistam, se inscrevam no canal do Rico Inglês, que ele não ganha nada com isso, mas ele está ganhando notoriedade, sim, porque está desvendando, desmistificando aqueles falsos, né? Aquelas falsas falácias, né? Falácia já é falso, né? É uma redundância aí, né? Mas ele está mostrando que aquelas pessoas que foram, que deram depoimentos, era tudo, a maioria não tinha nada de ex-cangaceiro, e o que fizeram foi ganhar dinheiro com isso. Mas aos poucos vai chegando e vamos concluindo que a história do cangaço tem muita mentira e muita fantasia. Por isso que eu digo e vou mostrar a vocês, não é fácil fazer uma biografia. Aqui, ó, do Coronel Manuel de Souza Neto. Por quê? Porque vai ter que ir no quartel, vai ter que buscar a ficha dele, que era um coronel do Estado e trabalhava para o Estado. Então, gente, por hoje, assistam ao vídeo do Rico Inglês e vejam o quanto muita gente tem vendido livros que são obras literárias de ficção e não de história, ok?